Aqui em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês sonham. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavra da nossa salvação, né? Então, o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Alguém me perguntou, eu vou responder. Pastora, o que é, na verdade, a prosperidade de uma pessoa? A prosperidade, gente, vamos lá então. Ela é a consequência da sua vida com Deus. Deu para entender? Não. Ela é a consequência da minha vida e da tua com Deus. Porque dinheiro, tem pessoas que estão conseguindo aí de forma errada. Tem pessoas aí que matam por dinheiro, que estupram por dinheiro, que roubam por dinheiro, que fazem negócios errados por dinheiro. Então, e não são prósperas. Por quê, pastor? Prova isso para mim. Porque prosperidade é ser feliz. Prosperidade, gente, presta muita atenção, é felicidade. Prosperidade é ter paz. Prosperidade é estar bem. Então, não tem como uma pessoa, presta atenção, ela estar bem quando ela adquire um dinheiro de forma errada. Então, Então, me dá o primeiro passo, pastor. Alguém me perguntou. Para eu ser apóstolo. Conhecer a fonte. Conhecer Deus. Buscar esse Deus. A palavra do Senhor diz aqui que ele diz assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, qual é a fonte da prosperidade? É Deus. Você quer prosperidade? Olha aqui para mim. É como essa mãozinha aqui, né? Ela tem 5 dedinhos, né? Qual que é o maior deles? É esse aqui. Então, Deus, olha aqui para mim, é incrível que está no centro, ó. Deus, ele tem que estar no centro da minha vida e da tua. Porque, e qual é a consequência? Aí você conhece esse Deus. Você se arrependeu de todos os seus pecados, aceitou Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Foi batizado, foi batizada. Segue esse Senhor Deus em comunhão com Ele, com a sua palavra, com o seu próximo. E aí você começa, quando você conhece a palavra, olha aqui para mim. Quando eu passo... obrigada, filha, Deus te abençoe. Glória a Jesus por isso. Quando você passa a seguir Jesus, guarde isso que eu vou dizer. Seguir a Jesus é conhecer os princípios da prosperidade, é conhecer a palavra. Quais são os princípios que a senhora fala? A palavra. A palavra tem todos os princípios, presta atenção nisso, para você ser próspero, e eu também, filho, filha, em todas as áreas da nossa vida. Então, agora eu entendi, agora você entendeu que prosperidade é consequência de conhecer a Deus, de seguir a Deus, de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus. Esse versículo que eu vou citar não é um clichê.
Ele é verdadeiro mesmo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Quer dizer o quê? Que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Deus tem que estar no primeiro lugar do nosso dia. Nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que ter um tempo de qualidade para esse Deus. Nós temos que buscar a palavra desse Deus. Buscar a presença desse Deus. Andar com Ele em qualquer situação. Eu não sou de Deus, porque tem gente que busca Deus. Eu conheci muita gente, nosso Pai do Céu. A pessoa busca Deus. Aí chega a saúde, chega o trabalho, chega as vendas, chega a prosperidade. Quantas e quantas vezes em 40 anos eu ouvi, pastor, eu não tenho mais tempo. Mas nós não temos tempo para aquele que nos deu tudo que nós temos e que nós somos. Então a gente tem que parar e pensar. O melhor do nosso dia tem que ser para Deus. Você tem que tirar um dia da semana só para Ele. Os meus horários de oração, gente, são sagrados. A minha vida com Deus é sagrada. O meu tempo com Deus é sagrado. A minha casa é sagrada. Então, por quê, pastora? Porque eu conheço os princípios. Então, a partir do momento que você passa a conhecer os princípios da prosperidade, a tua vida ela começa a mudar automaticamente. Mas qual é o problema do ser humano? Que ele começa bem, mas ele para. Onde foi que você parou? Onde foi que eu parei? E Deus não mandou parar. E isso, irmãos, tem uma consequência. Isso tem uma consequência. Não pare. Então, você pode ver que o povo judeu, o primeiro tempo e grandioso do dia deles, eles oram 3 vezes ao dia. Eles louvam muitas horas. Eu me lembro, quando eu fui para Israel, que me chamou muito a atenção. Eu cheguei na beira da loja de um judeu, que alguém falou assim para mim, ó, pode comprar o talit desse judeu, porque esse talit é verdadeiro, é feito com oração, é um dos mais respeitados de Jerusalém. Só para vocês entenderem que o negócio lá é muito sério. Eu cheguei na porta da loja para comprar, ele disse... Eu disse, vou comprar talit. Ele disse, Shabbat, 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 Shabbat. Estava na hora dele começar a se preparar para o Shabbat, que é da sexta para o sábado, termina no sábado à tarde. Resultado, gente, eu fiquei encantada. Pastor, o senhor está dizendo que eles perdem um dinheiro naquele momento, mas não perdem. Perdem o dinheiro. Eles dizem que dinheiro, ele corre atrás deles, porque eles correm atrás de Deus. Lembra do que eu falei ontem? Corra atrás da fonte, porque essa fonte ela é inesgotável. Vamos lá, lembra daquele corinho que a gente cantava 40 anos atrás? No poço de Jacó tem água para tirar. Quem tira dessa água, Jesus Cristo é a fonte de água viva. Quem beber desta água. É uma fonte que quando você bebe dessa água, ela cria dentro de você
faz nascer dentro de você rios, 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 rios. Então, e a partir do momento que você começa a seguir a esse Deus de verdade, porque a gente não pode seguir a Deus por causa de namorado, a gente não pode seguir a Deus por causa de marido, a gente não pode seguir a Deus por causa de filho, a gente não pode seguir a Deus para ganhar dinheiro, a gente não pode seguir a Deus porque a gente quer a nossa casa, porque o dia que você conseguir isso aí, você vai deixar ele. E você batatinha como nasce. Esparrama pelo chão. Você tem que seguir a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria que pudesse ser isso, mas não é. Nós não somos assim. Pelo que Ele é. Ser dele em qualquer situação. Por isso que quando eu fiz uma aliança com o Senhor Deus, com Jesus, eu fiz uma aliança assim: eu sou do Senhor, na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, rica ou pobre, milionária ou bilhardária, ou em qualquer situação. Eu sou do Senhor. Entendeu? Eu sou do Senhor. Eu posso comer uma picanha amanhã, eu posso comer um ovo frito depois de amanhã, eu posso ter que orar para comer o ovo frito, se Deus permitir. Eu falo assim, que eu não dou porta aberta para o inimigo. Mas depois de amanhã. Mas eu sou dele. Eu sei quem é ele. Eu conheço ele. Eu ando com ele. Eu não conheço Deus, e eu creio que você também, não só de ouvir falar, mas eu tenho uma estrada de andar com Ele de mais de 40 anos. Vocês estão entendendo, não? Então, seja dele. Porque é dele, é dessa fonte. Presta atenção, enxerga a minha mão como se fosse uma fonte. Enxerga a minha mão como se fosse Deus. É dessa fonte que virá todas as bênçãos que você precisa. Por quê, pastora? Porque a palavra, gente... Porque a palavra... Perdão, gente. Achei que estava machucado, tá bom, desculpa. Porque a palavra, ela tem tudo que você precisa e mais um pouco. Vocês estão me entendendo? Não tem como, presta atenção que eu vou passar aqui agora isso é forte. Não tem como uma pessoa conhecer Deus, se entregar para Ele, fazer uma aliança de sangue com Ele, através de Jesus, do que Ele fez naquela cruz. A minha aliança com Deus é de sangue. Estou a vida de um Deus, de um Deus encarnado, do Verbo que se fez carne. Não tem como a nossa vida não prosperar. Pastora, agora eu vou para a bomba. Se você tem uma estrada com Deus, você tem que, eu e você sabermos, se foi quebrado algum voto. Voto não pode ser quebrado. Eu tenho comigo que o ser humano não deveria fazer voto. Por quê, pastor? Porque você não é obrigado a fazer. Mas se você fizesse, você é obrigado a cumprir. Você se lembra daquele voto no batismo? Senhor, vou ser do Senhor em qualquer situação.
fez um voto. Senhor, me abra a porta de um emprego. Eu tô te fazendo um voto, viu, Senhor? Eu sei que já é teu, mas eu vou te fazer um voto, que eu vou fazer isso, isso e isso. E não fizemos. E aí o que aconteceu? A gente colocou outras prioridades. O inimigo, ele tem legal. Presta atenção, pastora, o inimigo está trabalhando na minha vida, a senhora comigo, o inimigo está trabalhando, o inimigo está trabalhando, o inimigo está trabalhando. Gente, vamos parar de encher a bola tão grande do inimigo. Ele não é tão inimigo assim. Não entendi. Para o inimigo agir na minha vida, na tua, na má, em qualquer um de nós, ele precisa de entrada, ele precisa que você dê legalidade para ele. Estamos conversados até aí? É por isso que um cristão ele não pode pecar, porque se ele pecar, rapidamente se arrependa dos pecados. Rapidamente volte para Deus. Rapidamente se reconcilie. Porque coisa mal arrumada vai gerar o quê, gente? Coisa mal arrumada. Vocês estão me entendendo? Então, gente, Deus é fonte de prosperidade. E eu me lembro que aquele judeu fechou a porta. Vocês analisam aquilo em dólar, naquela época eram 30 talents. Porque entrou eu e um grupo de pastores. Ele ia ganhar muito dinheiro. Ele disse, é Shabbat. Ele fechou as portas. Ele olhou para mim e disse, volte tal dia, se você puder. Senão Deus te abençoe. Quem bota dinheiro acima de Deus são brasileiros. Quem se apega a dinheiro e fala que não é Deus, muitas vezes somos nós. O dinheiro corre atrás deles. Quando eles vão para fazer um negócio, eles chegam, olham, não mostram um sorriso para você. E ele diz assim, ó, essa casa vale quanto? Por justiça. Ela vale 500 mil reais. Te dou 500 mil reais na sua casa. Você olha para eles e fala assim, não, o senhor vai me ajudar, o senhor vai me dar 550. Não. Ele te vira as costas. Ele te faz uma proposta só e vira as costas. Ele te dá as costas. Você nunca vai ver um verdadeiro judeu, porque existe gente de todo jeito, né, gente? Mas um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher temente a Deus, você nunca verá ela numa feira, num caixa de mercadinho, de açougue, de supermercado, pegar um troco que não é dele, porque aquilo ali depois o caixa paga. Sair com aquilo ali, dando glória a Deus e achando que Deus se lembrou de mim. Você nunca vai ver isso na sua vida. Você nunca vai ver um judeu que faz gato. Gato de água, gato de luz, gato de internet. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver um judeu dizendo que Deus mandou ele fazer uma coisa e daqui a pouco ele começa, para, quebra, faz outra coisa. Você nunca vai ver isso. Isso é coisa de outras nações e de brasileiro. Eu diria que isso é coisa de religioso. Nós temos muito que aprender, mas só que quando você vai ver por que ele faz isso, você vai lá em Êxodo, você estuda lá. Porque você vai entender que Deus já tinha ensinado tudo aquilo. Tudo que eles cumprem, gente, presta atenção. Está em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Gente, de Gênesis, presta atenção, de Gênesis
a Malaquias, é a mesma coisa. Eles cumprem tudo, como eu e você. Então, o que acontece? Eu e você. Pastor, o que está faltando para a senhora, para mim, para nós, né? A gente precisa conhecer mais a palavra. Porque conhecendo mais a palavra, a gente vai conhecer os princípios para ter uma vida mais próspera. Eu não posso ter prosperidade mentindo para os outros. Eu não posso. Foi aquilo que eu disse para vocês, gente, ó, tô de última hora aqui, ó. Eu poderia dizer, gente, amanhã eu faço uma live. Deus é a minha força. Deixa eu fazer no lugar que eu possa aqui rapidamente, porque tudo isso aqui tem uma preparação. Mas eu tenho compromisso com Deus, que sustenta esse santo ministério através de vocês. Então, meus amores, vamos continuar buscando o reino de Deus em primeiro lugar e parar com essa conversa de buscar Deus só quando a barriga aperta. É com amor, com carinho e com respeito que eu te falo. Você está longe de Deus? Procure-o ainda essa semana. Por quê, pastor? Porque essa não é a verdadeira prosperidade. Pastor, e se eu for para Jesus, ele arrumar a minha vida e eu não quero mais continuar, e eu paro, qual o problema? Só que a tua prosperidade, ela cai. Irmãos, veja bem. O dilúvio, quando aconteceu o dilúvio na face da terra, eu estava estudando isso. Quando a pomba voltou, não é isso? Ela trouxe na boca, um galinho de oliveira. Por que o dilúvio não conseguiu destruir a oliveira? Presta atenção. Porque ela tinha raiz. Se eu e você só teremos prosperidade, eu falo de saúde, prosperidade de paz, prosperidade de alegria, prosperidade no casamento, prosperidade no tratamento com as pessoas, prosperidade em saber ouvir, saber falar, saber ensinar, saber pregar, saber aconselhar. Prosperidade não é dinheiro acima de tudo, gente, é prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que começar a criar raiz. Porque senão a gente vai ficar aquele tipo de cristão, ó. De repente ele está lá em cima, daqui a pouco ele está lá embaixo, daqui a pouco ele está lá em cima, daqui a pouco ele está lá embaixo, daqui a pouco ele está lá em cima, daqui a pouco ele está lá embaixo. Por quê, pastor? Porque nós somos uma oliveira que não tem raiz. Então, gente, em nome do Senhor Jesus, vamos criar raízes. Mas vamos viver isso em nome do Senhor Jesus. Colocarmos Deus em primeiro lugar. Permanecermos nessa fonte. Ontem eu me lembrei de um testemunho de um dos meus pastores, há mais de 40 anos atrás, chamado pastor Guilherme Rodrigues Pereira. Se eu tivesse seguido esse homem, eu não teria ficado tão doente como eu fiquei na minha vida. Carreguei tantos fardos. Um dia eu peguei e falei assim para ele:
pastor, o senhor pode fazer uma visita para a irmã fulano de tal? Ele falou, vou fazer a visita sim, mas primeiro traz ela aqui, na fonte. Falei, não, pastor, é para o senhor ir na casa dela, ela quer. Ele falou, ela foi no médico? Falei, foi. Se ela foi no médico, ela pode vir aqui. Quando você quiser realmente alguma coisa, guarde o que eu vou te dizer. Você vai vender sapato, você vai vender roupa, você vai emprestar dinheiro, você vai fazer um pudim para vender para os vizinhos. Você vai buscar na fonte. Você vai beber da fonte. Vocês não acreditam, mas ele mandou esse recado, pois ela apareceu no outro dia lá e ela foi curada. Ele olhou para mim e falou assim, ó, Solange. Ele falava assim, ó, Solange. Não, ele falava assim, irmã Solange. Sim, meu pastor. Você sabe por que muita gente não está com Jesus hoje? Falei, não. Porque tiraram quase toda a água da fonte e levaram, ainda deixaram reserva de água da fonte na casa dela. Irmãos, eu fiquei tão triste quando ele falou isso. Quando foi um dia, eu voltei lá e falei, pastor, o senhor me perdoa? Porque naquele momento eu não entendi, eu fiquei triste. Ele está absolutamente certo. Estava absolutamente certo. Porque hoje ele está na glória, né? Vá buscar da fonte. A palavra do Senhor, para terminar, diz aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que vocês acham que é esse todo o coração? É com verdade. É com honestidade. É com sinceridade. É querendo fazer a vontade de Deus. Não é só. Não, mas é ó. 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 Então nós precisamos é disso. Que Deus possa tratar comigo e contigo. Que Deus possa dizer para você, olha, em mim está tudo o que você precisa. Eu posso te ensinar a ser a melhor mãe, melhor pai, melhor esposo, melhor marido, melhor empresário, melhor pastor, melhor sacerdote, melhor isso, melhor aquilo. Mas você aceita andar comigo? Você aceita gastar tempo comigo, estudar a minha palavra, andar segundo a minha palavra? Eu não sei se pagar o preço, mas se for para pensar assim, pagarmos o preço em seguirmos a sua palavra. Por que a senhora fala isso? Porque preço mesmo, quem pagou foi Jesus, né, gente? Né? Então, bora. Bora, menino. Bora, menina. Bora, pastora. Bora. Bora nós. Bora. Andarmos segundo esse Deus. Não adianta você receber 1 milhão aqui hoje e perder ele amanhã cedo. Irmãos, com Deus, presta atenção, com Deus, os 100 reais se multiplicam. Sem Deus, o 1 milhão é como se colocar água dentro de um jacá. Você já colocou água no jacá? Ele é todo furado, né? Então não tem como, não para ali. Sem Deus,
os milagres escorrem nos vãos dos seus dedos. É isso que eu quero dizer. Porque um dia nós quebramos uma aliança que nós fizemos com Ele. Sou tua, sou teu. E cristão trocando Deus por outros deuses. Eu costumo dizer que o cristão, né, o crente, né, sei lá como que eu falo, ele está endeusando pessoas agora. Presta atenção, hein? Isso é grave. Endeusando fulano de tal, não quero citar nomes aqui, não gosto dessas coisas. Tá, pelo amor de Deus, hein, gente? Nós temos que adorar somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Vamos seguir esse Deus. Pastor, o senhor acha, alguém me fez uma pergunta aqui em off, o cristão adora o dinheiro demais da conta. Não gosto muito de falar sobre isso. Mas um cristão que rouba a Deus, você não precisa ter dúvida. Um cristão que faz um voto e quebra, você não precisa ter dúvida. Um cristão que recebe uma palavra que muda a vida dele e não tem força nem para selar como oferta, você não precisa nem ter dúvida. Aquele cristão que fica só de palavra bonitinha, mas não faz nada para a vida mudar, você não precisa ter dúvida. Então, gente, é muito sério o que eu estou falando. É muito sério o que eu estou falando. Nós temos que levar Deus a sério. Você sabe por que Deus me leva a sério? Porque eu e você, eu procuro levar Deus a sério. Deus é sério. Deus não é de brincadeira. Não brinque com o sagrado. Eu costumo dizer que, irmãos, eu posso brincar com tudo nessa vida, mas com Deus não. Com Deus a gente não pode brincar. Que a conta chega. Tá bom? A palavra é essa. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta dentro da palavra? Tem? Alguém tem alguma dúvida?